Olá, eu sou Jefferson Barbosa e nesse vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o Poemas da Wisława Szymborska. Então hoje nós teremos poesia em diálogo e se você gostar desse novo formato aqui dos vídeos do canal, eu peço que você use os comentários para expressar sua opinião, dê um like no vídeo porque nos ajuda bastante a compartilhar o conteúdo e, é claro, não deixe de se inscrever no nosso canal para acompanhar os nossos próximos e antigos vídeos. Então é isso, o livro que a gente vai comentar hoje um pouquinho é o Poemas da Wisława Szymborska. Eu tenho ele aqui também na edição que eu li e ganhei, por sinal, de presente de um amigo ano passado. Essa é a segunda leitura que eu faço do livro, fiz para poder trazer os comentários aqui para vocês aqui no canal, e os poemas parece que ficaram ainda melhores nessa segunda releitura. É um livro que eu sempre tive vontade de ler desde que a autora ganhou o Nobel de Literatura e a Companhia das Letras anunciou que traria uma tradução de uma seleção de alguns poemas, não de algum livro em específico, aqui para o Brasil, e de lá para cá a companhia já publicou outros 3 livros da autora e saíram outras traduções para o Brasil, conforme a gente vai ver em breve. Mas antes de começar a falar do livro em si, das minhas opiniões a respeito dele, a gente vai falar um pouquinho sobre a autora e suas obras nessa primeira sessão do vídeo. Então, a Wisława Szymborska, ou o nome dela completo, Maria Wisława Anna Szymborska, espero que seja assim a pronúncia, nasceu em 2 de julho de 1923 e faleceu em 2012. Ela foi uma escritora polaca, galardoada com o Prêmio Nobel na área de literatura. Ela era poetisa, crítica literária e também tradutora, e ela viveu em Cracóvia, onde se formou em filologia polaca e sociologia pela Universidade Jagiellônica. A autora, ela parece, assim, até pelas poesias, o estilo dela de poesia parece ser aquela autora bon vivant, fácil, né? Claro que a gente não conhece nenhum autor e a gente não coloca a mão no fogo por ninguém, né? Mas falando da literatura e a forma como ela parece resplandecer na sua literatura, parece ser uma pessoa de fácil, né, comunicação e parece ser uma pessoa que eu daria tudo para ter conhecido e ter tomado, né, uma xícara de café juntos e conversado a respeito sobre poesia. A autora publicou em vida 12 livros de poesia, que são descritos aqui na tela para vocês, desde 1952, com a sua primeira publicação, chamada Por Isso Vivemos, até um último, publicado no ano de sua morte, Chega, em 2012. Ela também publicou um outro livro que traz rimas e outros recortes, chamado Riminhas para Crianças Grandes, publicados ainda em 2005. Só que no Brasil, a detentora dos direitos de tradução da autora, a Companhia das Letras, eu acho que de sua obra mais abrangente, resolveu publicar os seus livros. Eu acredito que, infelizmente, poesia no Brasil não é algo que é mercadologicamente falando, é algo que seja extremamente vendável. Decidiu por publicar inicialmente a autora uma seleta de 44 poesias, que é sobre as quais a gente vai comentar hoje, que estão nesse livro, chamado Poemas, que foi publicado em 2011. E, infelizmente, devido a isso, a gente não tem os livros da autora publicados na sua totalidade de uma forma completa. Os outros livros que saíram em sequência, o próximo eu já adquiri, chamado Um Amor Feliz, publicado em 2016, traz uma seleta de mais 85 poesias, e o terceiro, Para o Meu Coração num Domingo, publicado em 2020, traz mais 85 poemas. O que acaba, na minha visão, né, como leitor e também como é estranho a gente se chamar de autor também, mas você acaba seccionando um pouco da obra da autora. Muita gente acaba enxergando a poesia como um texto que funciona sozinho, e é claro que funciona, mas que pode ser arrancado do contexto que é um livro. Mas um livro de poesias, ele funciona como um livro. Ele tem um todo e ele conta uma história, e isso vai muito na visão do que eu acho que a gente consegue depreender com a poesia da Wisława Szymborska. E você meio que dilacerar um livro de poemas dessa forma, e ter sua obra publicada no Brasil somente dessa forma é meio que complicado, porque eu lendo algum desses poemas aqui nesse livro, me deu vontade muito de ler alguns livros completos, porque você enxerga algumas temáticas que estão mais presentes em determinados livros do que outros, e esses livros me surtiram mais interesse, e nesse caso eu só teria acesso ou lendo o original,
que eu não conseguiria de forma alguma ler, ou lendo em inglês, que aí no caso daria para ler, mas eu prefiro ler na minha língua, né, na minha língua mãe aí, que eu tenho mais contato. Ou seja, diferente de uma obra completa, como essa aqui do Ferreira Goulart, Toda a Poesia, no qual você traz a obra completa do autor, né, num só volume, porque por mais que a obra completa de um poeta seja extensa, o poema é um texto curto, então você consegue reunir num calhamaço só, diferente de uma obra completa de um romancista, né, ou de um novelista, ou até mesmo de um contista. Mas aqui na Wisława Szymborska, no Brasil, a gente só tem acesso a esses recortes aleatórios da sua poesia, o que não diminui a obra da autora, de forma alguma. Mas eu acho que trazê-la na forma como ela pensou em trazer, porque ela é a autora, seria a forma mais adequada de fazê-lo. Além disso, nós temos outros livros publicados não pela Companhia das Letras, mas pela Aine, que é uma editora independente e que tem um trabalho sensacional. Eles trouxeram esse Riminha para Crianças Grandes, que eu tenho muita vontade de ler, também está na minha lista aí de desejos, e trouxeram também um Correio Literário, ou Como Não Se Tornar um Escritor, que é um livro que eu comecei a ler em inglês no ano passado, eu não sabia que tinha tradução, e eu parei no meio quando eu vi que a Aine tinha publicado, né? Então vou adquirir e terminar a leitura, né, em português também. É um livro na qual ela traz, né, respostas de um jornal que ela escrevia relacionadas à escrita, sobre como escrever ou não escrever, no caso aí brincando, né, como ela mesma fez. Falando especificamente agora mais sobre o livro, você vai encontrar na poesia da Wisława Szymborska aquela poesia que é abrangente, significativa, que traz temas relevantes, mas que traz de uma forma criativa, meio que lateralmente, mas sem deixar de se importar. Ela traz como um contexto da sua poesia, sendo que cada poema ali relacionado tem seus personagens, suas características distintas. Não é a autora necessariamente falando sobre si mesma. São eu líricos diferentes que conversam sobre situações diferentes, e isso é algo que me encanta muito na poesia. É a poesia que eu gosto de ler, é a poesia que eu gosto de fazer, e me lembrou muito um autor que eu gosto bastante, é o meu autor favorito brasileiro, que é o Carlos Drummond de Andrade. Então a gente tem aqui o primeiro livro dele, um dos meus favoritos, é claro, Alguma Poesia, publicado em 1933, e eu acho que muito dessa pegada que eu vi na Wisława, eu lembro do Drummond, principalmente em obras como A Rosa do Povo, e eu trouxe aqui um exemplo do Sentimento do Mundo, que você tem essa poesia com o que mais social, que se preocupa em questões além da poesia, além do escrever, que o Drummond também trata, é claro, né? Tenho apenas duas mãos e o sentimento do mundo, então ele não deixa de falar sobre a poesia em si, o ato de escrever, mas ele entende que a poesia ela também pode ter esse quê social e deve se importar por questões que não sejam puramente metafóricas. Então você vai ter isso daqui também no livro de poemas da Wisława Szymborska, na seleção que foi feita. Então, como eu não li os livros completos, né, a gente lê só essa seleção de 44 poemas que estão presentes aqui, você se depara com esse quê também metafórico, muito sobre o ato de escrever, de criar, e são poemas muito legais. Inclusive o que vem aqui atrás na contracapa é um dos poemas que eu gosto bastante, né? Alguns gostam de poesia, mas eu acho que o que deixa esse livro mais emblemático não é a parte que fala sobre o escrever, né? Mas sim a parte que se preocupa com o social, que é algo que eu gostei bastante, e eu acho que é o que marcou muito o que eu li da autora para mim até o momento, né? Então eu teria escolhido outro livro para ficar aqui na contracapa, apesar desse ser bem assim, bem legal e bem compartilhável nesse aspecto. Então até entendo as decisões editoriais que levaram para essa escolha. O fato também de eu ter comparado ela com o Drummond foi algo que eu fiquei feliz, porque eu sempre leio esses, mesmos que a gente chama de prefácio, eu sempre leio após a leitura, para meio que não contaminar o que a gente vai ler, e eles fazem essa comparação com o Drummond também, que eu vou ler aqui para vocês. Embora os seus temas sejam sérios, até sombrios, o tom dos poemas não é. A seriedade das questões colocadas pelos poemas é contrabalançada pelo humor e pela ironia, que colocam o eu lírico na posição de observador distanciado.
Nesse aspecto, o poeta brasileiro que mais se lhe assemelha parece-me, Carlos Drummond de Andrade, e eu concordo completamente com a tradutora, que foi quem escreveu esse prefácio. Como esse quadro se chama Poesia em Diálogo, a gente sempre, no final, eu sempre vou trazer com vocês alguns poemas. Nesse caso, eu selecionei 3 poemas do livro, né, que a gente vai fazer a leitura e eu vou tecer alguns comentários para que vocês possam entender e a gente possa compartilhar, né, esses poemas do livro da autora. As poesias que eu selecionei são de livros da idade mais madura da autora, né? São 2 poemas do livro Um Grande Número, de 1976, e um poema do livro Gente na Ponte, de 1987. Né? Então, o primeiro poema que nós comentaremos será A Mulher de Ló, que é um poema sensacional. Ele traz uma temática que brinca, né, com a situação da mulher de Ló, que é uma questão bíblica, né, de Sodoma e Gomorra, que o Ló sai com sua família, a cidade ela é incendiada, destruída, e a mulher de Ló olha para trás, né, e ela vira uma estátua de sal. Né? E no caso, a questão bíblica assim, fica mais em questão de que ela olha para trás com remorso, arrependimento de ter largado a cidade, meio como uma tentação, e esse poema brinca que podem haver outros motivos além disso que não seja esse preconceito, né, da história. Então, leremos. A Mulher de Ló. Dizem que olhei para trás curiosa, mas quem sabe eu também tinha outras razões. Olhei para trás de pena pela tigela de prata, por distração, amarrando a tira da sandália, para não olhar mais para a nuca virtuosa do meu marido Ló, pela súbita certeza de que se eu morresse, ele nem diminuiria o passo, pela desobediência dos mansos, alerta à perseguição, afetada pelo silêncio na esperança de Deus ter mudado de ideia. Nossas 2 filhas já sumiam para lá do cimo do morro. Senti em mim a velhice, o afastamento, a futilidade da errância, sonolência. Olhei para trás enquanto punha a trouxa no chão. Olhei para trás por receio de onde pisar. No meu caminho surgiram serpentes, aranhas, ratos silvestres e filhotes de abutres. Já não eram bons nem maus. Simplesmente tudo que vivia serpenteava ou pulava em pânico com sorte. Olhei para trás de solidão, de vergonha de fugir às escondidas, de vontade de gritar, de voltar. Ou foi só quando um vento me bateu, despenteou meu cabelo e levantou meu vestido? Tive a impressão de que me viam dos muros de Sodoma e caíam na risada, uma vez, outra vez. Olhei para trás de raiva, para me saciar de sua enorme ruína. Olhei para trás por todas as razões mencionadas acima. Olhei para trás sem querer. Foi somente uma rocha que virou, roncando sob meus pés. Foi uma fenda que de súbito me podou o passo. Na beira trotava um hamster, apoiado nas 2 patas. E foi então que ambos olhamos para trás. Não. Eu continuava correndo, me arrastava e levantava enquanto a escuridão não caía do céu, e com ela o cascalho ardente e as aves mortas. Sem poder respirar, rodopiei várias vezes. Se alguém me visse, por certo acharia que eu dançava. É concebível que meus olhos estivessem abertos. É possível que, ao cair, meu rosto fitasse a cidade. Então, nesse poema belíssimo da Wisława Szymborska, ela brinca muito com essa questão, né, de que há várias ponderações sobre o que pode ter acontecido. E essa questão da dúvida, de múltiplas situações, é muito presente também na sua poesia, por isso que eu escolhi aqui, pelo menos dentro dos 44 poemas que nós vimos, né, lemos nessa seleção feita pela Companhia das Letras. Aqui você vai ver muito do que esse ato da escrita e de como ser um escritor, ser um poeta, te dá a possibilidade de inventar novas ideias ou construir novas realidades a partir de uma situação que é extremamente bem reconhecida, né? No caso aqui uma história bíblica, na qual a autora
né, brinca com essas possibilidades que podem ter levado ela a olhar para a cidade além daquilo que já é enfadamente realizado. Então vocês percebem aquilo que foi dito, né? Ela trata o tema, mas assim com muita leveza, muita ironia específica, cria situações extremamente engraçadas e fora da normalidade, né? Ela e o hamster olhando para trás para Sodoma pegando fogo, né? Então ela brinca muito com essas possibilidades, desde ela ter olhado por querer, porque o marido nem importaria se ela caísse, mas também dela olhando sem querer, caindo, tropeçando, várias coisas podem ter acontecido. A estrutura desse poema lembra muito também outro poema que também está no livro e que se chama Possibilidades, na qual ela vai dizer sobre as suas preferências. Então, essa construção de vários versos dizendo o que pode ter acontecido ou não lembra muito também a construção de outros poemas que a gente encontra aqui dentro do livro. O segundo poema que nós vamos ler, eu gosto bastante, ele chama-se Agradecimento, e ele brinca um pouco com essa temática de poemas amorosos, assim, que é o mais enfadonho dos tipos de poemas. E assim, todo mundo faz o seu, eu também tenho os meus, todo mundo gosta de alguns. Mas aqui o legal é que ela brinca juntamente, né, fazendo um poema de agradecimento às pessoas que ela não ama, né, e que ela acredita que deve muito a elas, assim. E é uma construção super criativa, né, não usual e que me marcou bastante, né? Eu acredito que todo mundo deve agradecer também as pessoas que não amam. Vamos lá. Agradecimento. Devo muito aos que não amo. O alívio de aceitar que sejam mais próximos de outrem. A alegria de não ser eu o lobo de suas ovelhas. A paz que tenho com eles e a liberdade com eles. Isso o amor não pode dar, nem consegue tirar. Não espero por eles andando da janela à porta. Paciente, quase como um relógio de sol. Entendo o que o amor não entende. Perdoo o que o amor nunca perdoaria. Do encontro à carta não se passa uma eternidade, mas apenas alguns dias ou semanas. As viagens com eles são sempre um sucesso. Os concertos assistidos, as catedrais visitadas, as paisagens claras. E quando nos separam, 7 colinas e rios são colinas e rios, bem conhecidos dos mapas. É mérito deles eu viver em 3 dimensões, num espaço sem lírica e sem retórica, com um horizonte real porque móvel. Eles próprios não veem quando carregam nas mãos vazias. Não lhes devo nada, diria o amor sobre essa questão aberta. Então é isso. A gente deve muito às pessoas que nós não amamos porque nós não esperamos muito delas. Então, assim, é muito nessa brincadeira de que não há uma grande ansiedade, não há muito o que esperar, e em contrapartida não há grandes decepções, há a vida normal, né? É a vida em 3 dimensões, como ela mesma brinca, né? É uma vida real em que o que se espera são atos normais, não atos heróicos de amor, não são mais do que colinas e rios do que nos separam dessas pessoas. Concertos assistidos e catedrais visitadas são catedrais visitadas, né? A gente consegue assistir o filme de verdade, a gente consegue assistir um concerto de verdade quando a gente está em torno de pessoas que são reais. E eu acho muito legal essa visão, né, de agradecimento e como a gente pode tratar na poesia de temas que podem parecer aleatórios, mas que com uma boa construção passam uma mensagem tão clara, tão nítida e tão legal também. Então é isso. É um poema singelo, mas que dentre os que estão aqui eu selecionei para a gente poder ler um pouquinho. E para terminar, um dos meus poemas favoritos do livro, chamado Filhos da Época. É um poema com tom bem mais acentuado politicamente e que eu acho que se destaca dentre outros poemas da autora. E é um poema que casa muito bem com a época que nós estamos vivendo e com a época que ele escreveu e qualquer época da humanidade, porque todos nós sempre viveremos numa época política. Nós somos seres políticos, seres coletivos, e esse poema eu acho que pode servir para despertar pessoas, às vezes, dessa sensação coletiva de que nós podemos ser alheios ao mundo que nos rodeia,
o que, na verdade, é uma grande farsa, né? Então vamos ler. Filhos da época. Somos filhos da época, e a época é política. Todas as tuas, nossas, vossas coisas, diurnas e noturnas, são coisas políticas. Querendo ou não querendo, teus genes têm um passado político, tua pele, um matiz político, teus olhos, um aspecto político. O que você diz tem ressonância. O que silencia tem um eco, de um jeito ou de outro político. Até caminhando e cantando a canção, você dá passos políticos sobre um solo político. Versos apolíticos também são políticos. E no alto a lua ilumina com um brilho já pouco lunar. Ser ou não ser, eis a questão. Qual questão, me dirão? Uma questão política. Não precisa nem mesmo ser gente para ter significado político. Basta ser petróleo bruto, ração concentrada ou matéria reciclável. Ou mesa de conferência cuja forma se discuta por meses a fio. Deve-se arbitrar sobre a vida e a morte numa mesa redonda ou quadrada. Enquanto isso, matavam-se os homens, morriam os animais, ardiam as casas, ficavam ermos os campos, como em épocas passadas e menos políticas. E é isso. Chega a ser impactante o nível desse poema e a forma como ele trata essas questões. Quando você se depara com um poema que é simplesmente incrível, eu acho que essa sensação sempre que eu tenho depois de ler um poema muito bom, assim, você fica vendo essas imagens criadas pela autora de forma muito clara. É claro que ela brinca com o termo político, fazendo rima com ele mesmo, muito também para enfatizar essa temática. Ela não traz um nome e pela obviedade, filhos da época, e é política muito clara dentro do próprio poema, que é repetido exaustivamente essa palavra ali dentro. É claro que a primeira pontuação que ela faz no poema é justamente retratar que a política está nas pequenas coisas, né? Nós somos políticos por natureza. O nosso andar, o nosso falar, a música que a gente escuta, a nossa pele tem um matiz político. E algo que ela enfatiza muito bem, que eu gosto, os discursos apolíticos também são políticos. As pessoas que se colocam em cima do muro e que não detêm uma opinião, elas também estão tendo uma opinião política, justamente para não se comprometer com nenhum dos lados e não magoar ninguém. É uma opinião política. Na penúltima estrofe, na qual ela traz a questão de que não precisa nem ser gente, né, para ter um significado político, na qual ela faz aqui, é claro, uma referência exata ao petróleo, à ração concentrada, à matéria reciclável, ou o simples fato de que numa mesa de conferência, seja ela oval, quadrada ou redonda, como ela traz, mas ali se decide a vida ou a morte de pessoas enquanto elas morrem animais, ardem casas. E é óbvio notar que a autora é polonesa e ela viveu um conflito muito intenso, né? Ela permeou num continente rodeado de duas grandes guerras que ela presenciou. E eu acho que as questões tratadas dessa forma e por ela são extremamente importantes e é um poema extremamente compartilhável. Espero que você entenda por isso. A gente sempre tem que compartilhar boa poesia, né? Principalmente porque poesia tem essa visão negativa de ser uma coisa chata, não entendível. Faça-se uma pergunta: o que não é entendível nesse poema? O que não é compreensível nesse poema? O poema não precisa ser quadrado, com rimas pobres e rimas ricas, nada disso. O poema ele constrói uma imagem significativa com palavras, com versos, com linhas, e se essa mensagem é significativa para você, é um poema excelente. E esse é um poema excelente. Então é isso, a gente, né, falou assim, de forma bem breve sobre o livro Poemas, da Wisława Szymborska. São 44 poemas sensacionais. Dentre eles eu selecionei 3 para que você fique aí instigado a ler mais da autora e você mesmo possa comprar o seu exemplar e ler um pouquinho sobre Wisława Szymborska.
Se você fala polonês e pode ler os livros no original, eu te invejo bastante. Mas se não, né, pode comprar qualquer uma das versões, né, traduções brasileiras que já saíram por aí e se debruçar sobre essa poesia maravilhosa. Então é isso, pessoal. Eu agradeço muito. Se você não curtiu, não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal. Até mais.